Nesse vídeo a gente vai analisar uma página de vendas do Pablo Marçal. Vamos entender um pouquinho dos desafios de criar um projeto como esse, quanto a gente pode faturar, por quanto a gente pode vender. Será que você precisa ser um designer extremamente foda para conseguir fazer uma página dessa? Ou será que com conhecimentos básicos você já consegue produzir um material de lançamento como esse? Tá? Então a gente vai começar fazendo uma leitura da página completa para ver o que a gente tem aqui. Depois a gente vai analisar, fazer uma análise mais detalhada nesse banner principal, ver os elementos que foram utilizados, como foram feitos esses efeitos. E depois, se der tempo, a gente vai ver isso aqui na prática para a gente poder replicar esse banner principal. Tá? Então se você tem curiosidade em aprender esse tipo de projeto, fique no vídeo até o final para você não perder nenhuma etapa, tá? Eu já posso deixar claro para você que você não precisa ser um designer fodástico para fazer um projeto como esse. Isso aqui é um projeto bem simples, para ser sincero, tá? Você só precisa ter a sensibilidade, a noção do que você está fazendo. Não é porque você viu um projeto de lançamento que usa um monte de luz, um monte de sombra, que você vai sair fazendo luz e sombra. Você precisa entender o conceito da luz e sombra, né? Não é em todo local que você pode estar utilizando. E daqui a pouquinho a gente vai ver isso na prática. Então vamos lá. Essa landing page aqui, temos aqui uma seção principal, que é o nosso banner principal, tá? Então se você não entende, o site ele é dividido por seções. Aqui nós temos uma seção, aqui nós temos outra seção, mais uma seção, tá? Então daqui dessa ponta, ó, que começa aqui essa tonalidade mais clara aqui desse fundo, até aqui é uma seção, aqui é outra seção, aqui é mais uma, aqui pode ser ou não a mesma seção, daqui até aqui pode ser a mesma seção, você pode fazer uma seção separada. Não, aqui é uma seção só, porque a gente vê que tem um efeito no fundo, esse brilho no fundo é para uma seção inteira. Então daqui até aqui é outra seção e depois tem um rodapé, que é outra seção, tá? Então sempre quando você for começar uma landing page, um site, e você for começar a fazer pelo Photoshop, comece separando por seções. Então vai ter a seção do banner principal, depois a seção das informações complementares, enfim, separe por seção. Você não pode fazer uma única pasta para criar o site inteiro. Então isso aqui é só um resumo geral, tá? Agora analisando aqui essa parte do banner, o que foi feito aqui? Como que o cara conseguiu chegar nesse resultado? Quais técnicas ele utilizou? Primeiro de tudo aqui temos uma logo tranquila. A pessoa pode ter tido aqui um certo trabalho para desenvolver essa logo, não é isso que a gente vai avaliar nesse momento. Colocou a logo aqui bonitinho. Um texto. Primeiro ele veio com um texto principal, né? Um texto... Eu gosto de trabalhar muito desse formato também. Primeiro você vem com uma copy principal em maior destaque para a pessoa fazer a primeira leitura. E aí depois você vem com um texto complementar, né, que é justamente para complementar a informação que ela vem aqui maior. Então eu vejo que muitos designers cometem o erro de vir com toda a informação em uma escala só. Não tem uma hierarquia de leitura. Né? Então é muito importante que você tenha noção dessa hierarquia. Qual é a informação principal? Então venho com essa informação principal maior, depois venho com a informação de complemento, depois venho com um CTA, que no caso aqui é esse botão aqui. CTA significa Call to Action, né? Que significa chamada para ação. Tá? Então se alguém falar para você, quero colocar um CTA, é um Call to Action, que nada mais é que uma chamada para ação, nada mais é que um botão ou algum lugar para a pessoa poder clicar. Tá? Então são compostos aqui por um banner com uma composição com fotografia e depois um conjunto de textos. Tá? Então a gente precisa lidar aqui com duas etapas nesse projeto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui essa imagem, eu vou jogar pro meu Photoshop e a gente vai ver na prática como que a gente pode fazer isso. Vindo aqui então para minha tela, a gente pode ver que eu dei um print lá na landing page, colei aqui, tá, uma camada única e a gente vai tentar analisar aqui mais de perto todos os detalhes que foram feitos, tá? Então eu vou criar uma camadinha aqui, ó, só para colocar um pincel
para a gente poder apontar alguns detalhes. Então temos aqui um conjunto de texto e temos aqui uma composição com fotografia, tá? Então primeiro a gente vai montar essa composição de texto, depois a gente vai montar, colocar aqui uma imagem principal e fazer o equilíbrio de cor, tratamento de brilho, sombra e luz, tá? Como que a gente chega nesse resultado final. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou criar aqui uma cor sólida. Vou pegar mais ou menos a tonalidade que tem aqui, ó, desse fundo. Vou pegar aqui com conta-gotas. A gente tem um azul aqui bem escuro, ó, mais ou menos isso aqui. Agora a gente já pode começar a colocar aqui os textos. Tenho aqui o meu texto principal já. Agora eu vou criar uma caixa de texto aqui só para simular aquele texto de complemento. Vou colocar no branco aqui. Colocar uma letrinha pequena, vamos colocar uns 25 para ver se fica bom. 23. Só para a gente poder ilustrar aquele texto de complemento. Vou colocar aqui uma fonte um pouco mais fina. Olha só. A gente já começa a ilustrar um pouco o layout que ele está utilizando ali. Aumentar um pouco o distanciamento das letras. Isso aqui é muito importante, tá? Quando você for fazer um conjunto de texto e, né, que você vai trabalhar com bastante texto, não deixe o texto encavalado, ficar feio, tá? Para você conseguir entregar algo elegante ali, para você dar uma boa experiência de leitura e você estiver trabalhando com bastante texto, separe bem os textos, as linhas. Esse conjunto aqui, ó, o texto maior não faz parte do texto menor, então não faz sentido você deixar isso aqui grudado nisso. Separe, deixe uma distância. Então aqui a gente já pode adicionar um CTAzinho também. Eu acho que ele usou um degradê para fazer isso aqui, ó. Vamos ver. Ele pegou um degradê do verde para o azul. Aqui a gente pode vir aqui também, ó, colocar sobreposição de degradê. E vamos escolher também, ó. Vamos pegar um degradê do verde para o azul. Agora, o que falta aqui? Ó? Falta a logo dele, né? Deixa eu ver se eu consigo copiar essa logo, porque a gente não vai replicar uma logo aqui nesse projeto, né? Para não tomar muito tempo. Consegui retirar um pouco do fundo aqui com a máscara, né? Não ficou perfeito, ó, mas se foi ver, ó, recortei lá com um retângulo aqui mesmo e depois só fiz uma máscara aqui, ó, e retirei o fundo ali só para a gente poder simular. Agora, para manter a qualidade desse objeto aqui, eu vou transformar ele em objeto inteligente, né? Que daí eu posso diminuir ele aqui, aumentar se eu precisar e não perde a qualidade. Esse textinho aqui, para não ficar muito pesado, vou deixar em caixa baixa. Eles também deixaram ali. Vou vir aqui deixar tudo em caixa baixa. Esse aqui eles deixaram em caixa baixa também. Vamos deixar aqui então. Diminuir um pouco de espaçamento entre as linhas. Posso até aumentar aqui um pouco agora. Olha como a gente já está chegando num resultado próximo aqui, né? É lógico, a gente está com fonte de texto diferente, a gente tem uma pegada diferente do designer que produziu, mas o conceito é o mesmo, tá? A ideia é você aprender como está sendo feito, né, na arte de outro artista, no caso, de outro designer, para você aplicar aí nos seus próprios projetos, dos seus próprios clientes. Tenho aqui então a minha imagem em alta qualidade, vai ficar aqui muito bacana para a gente poder simular o nosso Pablo Marçal. Posicionei aqui mais ou menos, talvez seja interessante mostrar ali um pouco mais aqui com o braço cruzado, ó. Legal. Agora a gente vai começar a pegar alguns pontos aqui, ó, de background, né? De background e ambientação do nosso modelo. Então, a gente pode ver que atrás do Pablo aqui, ó, nós temos alguns pontos de luz, né? Então tem esse ponto de luz. Deixa eu mudar aqui para o vermelho. A gente tem um ponto de luz que vem atrás dele em formato de círculo. Esse ponto de luz é um ponto de luz maior que está separado do corpo dele, está atrás do corpo dele, tá? Então, imagina aqui, ó, no meu vídeo aqui também, ó, tem um ponto de luz atrás de mim.
É uma luz separada que está vindo de lá para fazer essa bolinha aqui no meio, ó. Aqui na lateral tem outra iluminação que está fazendo essa luz aqui no meu ombro, aqui no meu rosto. Tá? Então temos o ponto de luz no meio, atrás de mim, temos um ponto de luz na minha lateral e temos um ponto de luz aqui na frente. O Pablo Marçal aqui está sendo feita a mesma coisa. Tá? Então tem um ponto de luz maior atrás dele, tem um ponto de luz que está vindo aqui da lateral, tá? Porém atrás dele também aqui, mas só que mais para a lateral. E tem um ponto de luz que está vindo de frente, porém com uma luz bem suave. Desse lado aqui, ó, a gente não tem luz sendo refletida, tá? Então você vê aqui que tem mais sombras. A gente poderia chegar em resultados melhores do que isso aqui, tá? A gente precisaria de um pouco mais de tempo, já está bem corrido aqui para mim para gravar esse vídeo, mas vamos tentar simular. Então vamos começar com esse ponto de luz atrás do modelo. Deixa eu pegar aqui de novo o meu azul. Eu vou criar uma camada aqui, tá? Vou selecionar, vou clicar na letra B para selecionar um pincel. Quero um pincel macio, como está aqui agora. E vou dar um ponto aqui. Vou deixar mais macio ainda aqui, ó. Vou dar um ponto. E agora eu vou clicar na letra V para selecionar a nossa ferramenta de mover. Então esse é o nosso ponto de luz principal atrás do nosso modelo. A gente pode brincar aqui com a escala, deixar mais para baixo, mais para cima. A gente pode duplicar isso aqui também, ó, para fazer um ponto de luz um pouquinho menor que esse, mais próximo do modelo, ó. Um mais distante, um mais próximo. Vou selecionar os dois e colocar aqui como divisão. Ó, a gente consegue, quando a gente coloca em divisão, a gente consegue trabalhar, trazer um pouco mais de sensação de luz. Agora a gente tem uma fotografia de fundo lá também, um ambiente de prédios. Eu vou vir aqui no FreePic e vou baixar alguma coisa parecida. Vou pesquisar aqui, ó, business. Vou colocar aqui prédios, cidade, noite. Acho que vai aparecer alguma coisa interessante, ó. Esse aqui já está bem interessante. Vou clicar aqui para baixar. Eu já tenho a minha cidade aqui em alta qualidade. Já consigo jogar para baixo do meu modelo, para baixo dos textos. No dele, talvez não mexeram no modo de mesclagem. Talvez deixaram em normal mesmo. E diminuíram a opacidade, talvez, ó. Você mexendo com a opacidade aqui já fica interessante. É legal você vir aqui em filtro, dar um desfoque gaussiano para dar um pouco de profundidade, tá? Ó, já ficou interessante. E aí uma coisa que eu gosto de fazer também é criar uma máscara, dar um Ctrl I para inverter a máscara e eu venho revelando só onde eu quero. Ó, só quero que apareça um pouco aqui, um pouco aqui. Agora, o nosso modelo ele está todo vermelho e o nosso ambiente ele está mais azulado aqui. Então a gente precisa jogar um equilíbrio de cor no nosso modelo. Então vou vir aqui, equilíbrio de cores. E agora eu vou aplicar esse equilíbrio de cor somente nele. E agora eu vou vir tirando aqui, ó. O que está acontecendo? Ele está muito vermelho e amarelo. Então vou pegar aqui no vermelho, ó. Eu vou tirar do vermelho e passar para o ciano. Vou tirar do amarelo e passar para o azul. Aqui a gente já tem algo interessante. Olha a diferença. Antes, quer dizer, antes agora, né? Mais avermelhado, mais amarelado, cores mais quentes. E aqui ele está com cores mais frias, tá? Isso aqui faz toda a diferença no seu projeto. Agora a gente precisa fazer os pontos de luz aqui das laterais dos ombros, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma pasta com esse modelo. Vou jogar esse equilíbrio de cores em cima dessa pasta. Dentro dessa pasta do modelo, eu vou duplicar o nosso modelo. Deixa eu renomear aqui, ó, modelo. Vou duplicar isso aqui. E eu vou colocar aqui, ó, modelo luz. Uma camadinha de modelo, uma camadinha de modelo luz. Então vou vir aqui agora em sombra interna. Por que eu não vou colocar brilho interno? Porque se a gente for em brilho interno, a gente não tem essa opção de aumentar a quantidade de brilhos, tá? Então vou usar a sombra para fazer brilho, tá?
Então, qual a cor da sombra que eu quero aqui? Eu quero na tonalidade que está o meu fundo lá, que no caso é na tonalidade do azul. Então, eu vou vir aqui com o conta-gotas e vou pegar o azul. E agora eu vou aumentar toda a intensidade, deixar em 100%. Vou ver aqui o tamanho que eu quero. E aqui é importante que você entenda o seguinte. Quando você tem uma iluminação batendo sobre algum objeto, você tem primeiro uma faixa forte, com uma iluminação bem mais forte, bem mais marcada. E depois essa marcação ela vai sendo difusa. Ela vai difusando, ela vai suavizando. Então aqui a gente vai fazer duas camadas de iluminação. Uma bem próxima, usando o branco, né, ou uma tonalidade bem clara desse azul, para a gente simular a marcação mais forte. E aí depois a gente vai duplicar isso aqui, ó, para fazer a marcação mais suave. Que daí eu vou pegar a cor aqui da iluminação do fundo mesmo, e eu vou aumentar o tamanho dela. E aí aqui a gente vai trabalhando a questão da opacidade também, para aparecer mais ou menos essa iluminação. Vou mexer aqui no fundo também, ó, talvez deixar um pouquinho mais fino. Porque é interessante que você trabalhe de forma bem suave, ó. Tá em 5, deixar em 3 aqui essa linha, talvez em 2. Ó, em 2 não tá aparecendo muito. Em 2 tem que deixar em 3 aqui, ó. Tem que deixar em 3, beleza. Então tem um ponto de contato ali mais forte nas bordas e depois tem uma luz sendo suavizada, ó, antes e depois. Mas agora eu não quero toda essa iluminação no meu modelo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse modelo que tem uma luz dentro de uma outra pasta, vou criar uma máscara, vou inverter. E agora eu vou vir revelando com o pincel somente onde eu quero essa iluminação. Olha que legal. Então você não precisa ficar fazendo iluminação com pincel aqui em canto por canto. Você pode simplesmente fazer dessa forma automática e depois vir adicionando iluminação nos pontos que você acha interessante, ó. Eu posso adicionar aqui na lateral, ó, mas nesse caso eu não tenho iluminação vindo da lateral. O meu ponto de luz está só lá de trás. Então não faz sentido eu colocar essa iluminação aqui na lateral, né? Faz mais sentido eu colocar aqui somente no ombro mesmo. Ó, então antes sem iluminação aqui e depois aqui você já tem uma ambientação bem interessante. Talvez ela reflita um pouco aqui na orelha, não sei, talvez aqui na barba. E aí você tem que ir testando para ver se vai ficar interessante, tá? Nesse caso aqui, pela posição da luz, eu acho que vai ficar mais interessante no ombro mesmo. Aqui, o que você pode fazer agora também? Você tem um ponto de luz atrás, você tem um ponto de luz nos ombros, que estão sendo refletidos dessa luz central de trás. Agora você pode vir com um ponto de luz acima dele aqui também, ó. Você pega o que você colocou lá atrás e coloca aqui na frente, ó. E aí você diminui bem essa opacidade, ó. E aí você consegue ambientar ele um pouco mais com o fundo, ó. Aqui na camisa dele tem um ponto de luz mais forte aqui, então talvez seja um bom lugar para você colocar isso aqui, ó. Olha que legal. Aqui você pode duplicar, ó, você pode duplicar, deixar um ponto aqui um pouco mais forte. Aqui você já começa a ambientar o nosso modelo com o fundo, com a tonalidade azul, começa a trazer essa sensação mesmo de lançamento, né? Que geralmente é bastante usado, pontos de sombra e luz. Aqui já está bem interessante. Olhando ele agora com essa sombra e luz, eu já vejo que ele precisaria mudar um pouco mais o equilíbrio de cor dele. Eu acho que ele está meio quente ainda, né? Então você pode vir aqui também, ó, criar uma cor sólida. Nesse azul fica interessante. E aí você coloca aqui em cor e aí você vai diminuindo a opacidade. Ele fica como uma espécie de filtro, ó. O que a gente podia fazer para melhorar ainda mais esse projeto? A gente poderia trabalhar um dodge and burn para fazer um volume aqui na iluminação do rosto, para dar uma profundidade a mais nas sombras. Esse não é o objetivo desse vídeo, mas acredito que vocês já entenderam o conceito principal, né? Então, para deixar mais parecido com o do Pablo ainda, a gente poderia adicionar esses shapes, essas linhas, que é algo bem simples de fazer. É basicamente você pegar esse shape que você tem aqui, ó, e deixar eles no ângulo. Se a gente fizer isso aqui, ó, vamos supor que a gente joga isso aqui para cima do nosso modelo. Aqui a gente já conseguiria fazer isso, ó.
mudando o modo de mesclagem, talvez, ou diminuindo aqui a opacidade, você já consegue ter aqueles efeitos ali que tem no projeto do Pablo, tá? Não vamos fazer isso, mas eu acho que a gente já conseguiu chegar num bom resultado. Cara, agora eu vou lançar um desafio para você. Deixa aqui nos comentários qual outro projeto de lançamento que você gostaria que a gente analisasse, desconstruísse e reconstruísse juntos aqui na prática, tá? Então vocês viram que tem técnicas maravilhosas aqui, consideravelmente aqui simples, né? Mas que você consegue chegar a resultados incríveis. Então deixa aqui para mim os lançamentos que vocês gostariam que a gente analisasse, tá? Qual banner, qual landing page, qual projeto que a gente pode analisar, abrir aqui no Photoshop e reconstruir esse material junto com vocês, tá? Então se você está assistindo esse vídeo até aqui, cara, ainda não deixou sua curtida, por favor, meu amigo, deixa aí a sua curtida, se inscreve no canal porque aqui vai ter muito conteúdo valioso para te ajudar, beleza? Então a gente fica por aqui e nos vemos no próximo vídeo.